A Ilha Terceira, em concreto Angra do Heroísmo, encheu-se de escuteiros para celebrar os 100 anos do Corpo Nacional de Escutas nos Açores. 100 anos a semear esperança, a formar jovens e a criar cidadãos para o futuro que vão certamente deixar o mundo melhor do que o encontraram. Eu também sou a prova viva da importância do movimento escutista para o desenvolvimento de qualquer jovem. Ao longo dos últimos dias foi possível acompanhar alguns dos momentos da comemoração deste centenário. Angra do Heroísmo foi palco de um fim de semana de atividades com a presença de mais de 500 jovens dos agrupamentos das várias ilhas a celebrar os 100 anos de escutismo católico nos Açores. Tudo culminou na Santa Missa, na Igreja da Sé, repleta de juventude que celebrou esta caminhada que não termina por aqui. Além destes momentos de atividades, foi lançado um selo e bilhete postal em parceria com o Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo e os CTT, com o logotipo deste centenário criado pela dirigente Inês Medeiros. A efeméride e o escutismo açoriano podem agora percorrer todos os cantos do mundo. Em dia de festa houve também o reconhecimento à Secretária Nacional para o Planeamento da Junta Central, a dirigente Sandra Martins, que recebeu a Cruz de São Jorge Bronze. O Salão Nobre de Angra do Heroísmo acolheu os escuteiros para celebrar esta escola de vida e sentido de serviço ao próximo. Afinal de contas, foi aqui neste concelho, na freguesia da Conceição, que começou o escutismo católico português nos Açores em 1925, pelas mãos do tenente António Aniceto dos Santos. Foi expandindo-se por todas as ilhas. Com momentos altos e baixos, a chama nunca se apagou. Muitos foram os momentos até os dias de hoje, com memórias de outros tempos marcadas pela resiliência. Com o esforço dinâmico das diversas equipas da Junta Regional dos Açores e de alguns chefes nas respectivas ilhas e com o apoio dos parcos, lá se foi montando a fogueira acesa. A chefia regional, sediada aqui na Ilha Terceira, sem uma sede condigna, sem meios humanos e muito menos financeiros, pouco poderia fazer, apesar de manter o contato através do envio de circulares informativos e pedagógicas e de algumas deslocações às diversas ilhas, não só procuram dinamizar os existentes,
como ajudar a fundar novos agrupamentos. Mas a realidade era que cada agrupamento trabalhava por si só, o melhor que sabia e podia, auxiliados pela pouca literatura executista existente. Recordam que na região a maior parte vinha dos americanos, que se traduzia, o chefe Fragueiro trazia para português. Assim, nestes primeiros anos, com alguns interregnos, fruto de um crescimento nem sempre fácil, fomos fazendo caminho, pois as coisas nascem, crescem e dão frutos, mas para tal é preciso, para além da mão divina, a mão do homem. E felizmente, ambas nunca nos faltaram ao longo destes anos. Esquecer o passado é renegar o futuro, é renegar a história, porque é importante não só lembrar, como homenagear todos aqueles que estiveram nas gentes e participaram no processo que tem conduzido ao surgimento dos diversos agrupamentos de Santa Maria ao Corvo. É, pois, tempo de festa e de memória. Memória que nos faz olhar para trás e fazer o balanço das nossas vidas enquanto membros desta grande instituição de juventude que é o escotismo. Memória de gerações de crianças e jovens que passaram pelos nossos agrupamentos e que hoje são pedras vivas nas suas comunidades. Memória de tantos escoteiros que já partiram para a tenda do Pai, deixando saudade e a dor da sua ausência, pois muito e muito deram ao escotismo nas suas freguesias. Memória de um passado que nos honra, pois orgulhamos-nos do esforço meritório de várias gerações de homens e mulheres que trabalharam de forma generosa e persistente em prol dos jovens das suas freguesias. Memória das dificuldades que cada agrupamento passou até o início da década de 70 para poder subsistir. Como exemplo, darei um caso que eu conheço, em São Miguel, e num agrupamento sediado na cidade de Ponta Delgada, também não havia dinheiro, mesmo em famílias da classe média. Embora isto pareça surreal, a verdade é que na altura as camisas e os calções de fardamento eram confeccionados pelas mães dos próprios escoteiros ou por uma costureira amiga. Para os acampamentos e para que nenhum escoteiro se sentisse constrangido, ninguém entregava dinheiro. Cada um levava de casa um pouco de azeite, vinagre, óleo, cujo líquido era vazado nos respectivos garrafões existentes na sede, assim como cebolas, batatas, feijão, massa, etc. A falta de jovens continua a ser uma dificuldade, principalmente com a ida para a universidade, mas com resiliência e amor ao movimento, continuam a promover valores morais e cívicos. Inicialmente a trabalharem isolados nas suas ilhas, agora, contudo, mais evoluído, a criação da Direção Regional da Juventude fez abrir novos horizontes. Os ombris realizados na terceira, um grande esforço por parte da Junta Regional, presidida na altura pelo chefe Vítor Fragueiro, começaram a ter a participação de escoteiros de outras ilhas, maiormente São Miguel, graças à colaboração da Marinha e da Força Aérea Portuguesa que nos transportavam gratuitamente. Mas não eram suficientes estes convívios quadrienais, apesar das vivências e amizades adquiridas nestes dias de acampamento marcarem de forma indelével os participantes. O chefe Vítor Hugo Fragueiro foi sem dúvida alguma quem iniciou a mudança, tentando unir, quebrar anos de isolamento, desconfianças e até algum bairrismo existente, mas por diversas vicissitudes não conseguiu concretizar estes 6 objetivos, mas, justiça se faça, deixou o caminho aberto. Com a implantação da autonomia política e administrativa da região, com a subsequente instalação do Governo Regional dos Açores, é criada a Direção Regional da Juventude e a partir daí tudo muda. Abriu-se uma nova era que temos sabido aproveitar em pleno. Em simultâneo, tivemos a felicidade e a sorte de terem sido eleitos para o cargo de chefe regional dirigentes de exceção. Chefes Saúl Moura e Piro Luís, ambos em períodos diferentes, desenvolveram meritória atividade, dando seguimento à criação de núcleos por ilhas, criando os conselhos regionais de representantes, permitindo assim que cada núcleo, em função do seu efetivo, possa participar ativamente na vida da região. Fundaram-se mais agrupamentos, uniram-se as ilhas e continham do sentimento de unidade e da indispensável coesão em prol de um objetivo comum, que é, precisamente, servir os jovens escoteiros. Desde formação a centenas de dirigentes
E numa luta titânica contra algum centralismo de alguns órgãos centrais, conseguiu-se para a região uma certa autonomia a nível administrativo e operacional relativamente à Junta Central do Corpo Nacional de Escutas. Dotaram-nos com o Centro de Formação de Belo Jardim e foi criada a Associação Alerta com todos os benefícios daí derivantes para o escutismo açoriano. João Tavares tem seguido nos últimos anos este percurso a chefiar a Junta Regional. Pretende-se a proximidade com a sociedade e com as várias entidades. O desenvolvimento do escutismo na região é fruto de vários apoios que têm surgido, permitindo mais meios para participar em atividades de maior dimensão, até fora de portas. É importante fortalecer a unidade açoriana. Os chefes reúnem-se em conselhos regionais presenciais, em DABAs, em ações de formação. Organizam-se a Caral, João Brites, Rovers. Atividades estas que saem da terceira e começam a realizar-se em todas as ilhas do arquipélago. É o escutismo em movimento. Foi a capacidade da Junta Regional dos Açores em colher os chefes de núcleo, chamando-os todos a si, fazendo-lhes ver que todos eles fazem parte do mesmo projeto. O Centro de Formação de Belo Jardim, na cidade da Praia da Vitória, sede da Junta Regional dos Açores, embora planeado e construído, é o pulmão do escutismo açoriano, pois é lá que são ministrados muitos cursos de formação aos dirigentes, onde se recebem os escuteiros das diversas ilhas e do exterior, onde se realizam os conselhos regionais e as assembleias gerais da Associação Alerta. É e terá que continuar a ser a seiva, o fermento destinado a levedar a vida dos nossos núcleos já separados pelo mar. Hoje, com 70 agrupamentos espalhados pelas ilhas dos Açores e pelos 7 núcleos, são no total 3.200 escuteiros açorianos, mas muitos foram os que ao longo de 100 anos assumiram esta promessa e missão e contribuíram para 100 anos a semear a esperança. Seguem um método e programa educativo com entusiasmo, espírito de entrega e vontade de estar sempre alerta para servir. Com compromisso com a lei e princípios escutistas, procuram fazer a diferença ao serviço da juventude açoriana e contribuir para o desenvolvimento da comunidade. É unânime a contestação que freguesia onde existe um agrupamento de escuteiros, a sua qualidade de vida é diferente. Hoje, tal como no passado, ainda há empresas que dão prioridade da admissão dos seus empregados a quem passou pelos escuteiros. E isto enche-nos de alegria, pois prova que o nosso trabalho dá frutos e é reconhecido. Os escuteiros são mais do que encontros semanais ou atividades ao ar livre. É servir, respeitar a natureza, cuidar do próximo e reunir fé e aventura. O futuro passa por desenvolver mais atividades, ações e formações, caminhando lado a lado com a Igreja e aproximando as ilhas. Como nos ensina a nossa lei de escuta, sermos leais, somos amigos de todos, somos respeitadores, alegres, económicos e, sobretudo, somos responsáveis. Estes princípios não são apenas palavras, são sementes que germinam em cada ilha, em cada grupo e em cada comunidade. Neste ano em que vivemos também o ano jubilar, somos convidados a redescobrir o valor da fé, da conciliação e da missão. O escutismo, nascido com raízes cristãs, tem caminhado lado a lado com a Igreja, ajudando a formar jovens comprometidos com o Evangelho, com o serviço ao próximo, nas nossas orações no redor da fogueira, nas promessas feitas diante do altar. Nos gestos simples da caridade, vivemos a fé de forma concreta e alegre. Que este jubileu seja também para nós um tempo de renovação da esperança, de gratidão e de envio para continuarmos a ser sal da terra e luz do mundo como escuteiros e como cristãos. Permitam-me partilhar uma citação de Baden-Powell, fundador do escutismo, que nos inspirou ao longo destes 100 anos. Procurem deixar o mundo um pouco melhor que o encontraram. Nos Açores temos feito isso. Com cada ação de serviço, com cada jovem que escolhe o caminho de crescimento pessoal, com cada dirigente que dá o seu tempo, o seu conhecimento e experiência de coração ao movimento.
Com um compromisso assumido para toda a vida, afinal de contas, escoteiro uma vez, escoteiro para sempre, há que vivê-lo fora das portas da sede do agrupamento no dia-a-dia. Não deixem que vos tirem a capacidade de sonhar de olhos abertos, de pensarem, de ambicionarem aquilo que vai ser a vossa vida. É por isso que temos uma rodelinha que diz: "Ser quem tu quiseres". Ou quem tentasse colar isto a outras coisas menos positivas, esta rodela é isso mesmo, é termos todos a capacidade de sonharmos e de crescermos e de construirmos a pessoa que vamos ser todos os dias. E isso é aquilo que o escotismo nos ajuda também a construir. Não é o único agente de educação, mas eu sei que é um agente de educação que está nos nossos corações e que nos ajuda a garantir que aquilo que a gente sonha quando estamos de olhos abertos são coisas que vão ser. Não porque nós vamos trabalhar nelas sozinhos, mas porque vamos trabalhar com o nosso bando, com a nossa patrulha, com a nossa equipa, com os nossos amigos que não são escoteiros e que amanhã vão ser, e com tantas pessoas das nossas comunidades que nos ajudam a crescer e que nós hoje também agradecemos e honramos, sem às vezes terem se calhar esta plena consciência daquilo que fazem por nós. Quando nós pedimos ajuda a uma junta de freguesia, a uma câmara municipal, aos senhores bombeiros, da polícia, ou tantas instituições que nos ajudam. A cerimónia de encerramento das comemorações do centenário aconteceu no Belo Jardim, na sede da Junta Regional, com a presença dos municípios da Ilha Terceira, do Governo Regional dos Açores e do Bispo da Diocese de Angra a reconhecerem e a agradecerem o trabalho até então realizado. Um século de história, valores e serviço prestado pelo escotismo nos Açores. Uma caminhada coletiva de trabalho escotista como sementes plantadas gerando frutos de esperança para o futuro. Desde 25 de agosto de 1925, empenhados em dar o seu melhor e a receber em troca memórias para a vida. Lobitos, exploradores, pioneiros, caminheiros e dirigentes, mas acima de tudo uma verdadeira família, a adaptar-se às mudanças da sociedade e com a certeza que o mundo precisa de mais escotismo.